Oi pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai testar um formato diferente aqui no Referenciando. Em vez de falar sobre um tema só, eu vou separar a semana inteira para falar de um assunto. E como a gente sabe que ultimamente as pessoas têm confundido bastante, muitos por ignorância, outros porque querem causar, eu resolvi tirar essa semana toda para falar sobre um assunto muito importante, que são as vacinas. Tudo bem? Então se inscreve no canal que vai ter vídeo todo dia. Antes da gente entrar no nosso assunto propriamente dito, eu vim aqui anunciar o nosso primeiro parceiro do canal. É a loja Nerds Contra-Atacam. Eles vendem incríveis Funkos Pop de diversos temas. Tem Marvel, tem DC, tem Game of Thrones, Harry Potter, enfim. Tá aqui no link da descrição o endereço do site. Dá uma conferida lá que tem muita coisa legal. Tudo bem? E diz que foi aqui que o Tico indicou, beleza? Então nerdscontratacam.com.br. Divirtam-se, vão às compras e vamos pro vídeo. Já que a gente está falando de super-heróis e personagens importantes e tal, não é muito raro a gente ver que na ficção os caras tentam injetar coisas neles mesmos para tentar conseguir uma habilidade maior ou conseguir uma vantagem, né? E uma vez isso aconteceu de verdade na história da ciência. Um cara resolveu injetar um micróbio muito perigoso. Só que não foi nem nele, cara. Foi numa criança de 8 anos. Mas calma, deu tudo certo, esse cara hoje em dia virou um herói. Claro, só porque deu certo, né? Porque se tivesse dado errado, vocês imaginam o problema. Vou explicar essa história pra vocês. Há muito tempo, existia uma doença terrível chamada varíola. A varíola devastou a vida de muita gente no mundo inteiro. Na Europa era uma doença muito comum, e para vocês terem noção, na Inglaterra, 10% de todas as mortes no século XVIII foi causada por essa doença. O tratamento da varíola era feito por um processo chamado de variolação. A variolação foi desenvolvida pelos chineses, pelo que se tem notícia, né? E funcionava da seguinte forma, assim, mais ou menos. Você pegava a ferida de pessoas que tinham a doença, a varíola, extraía aquelas pústulas, né? Deixava lá exposto no sol. Deixava um tempinho no sol, pá. Depois pegavam essas feridas retiradas e esfregavam, passavam em pessoas que não tinham a doença ainda. E aí, quando a pessoa tinha um contato com essas feridas enfraquecidas pelo sol, acabavam não desenvolvendo a doença. Ou quando desenvolvia, era de uma forma bem branda, muito menos agressiva do que a varíola convencional. Só que na prática, infelizmente, a varíola continuava matando, a variolação já não era lá um processo tão eficaz. Matava muita gente ainda assim. E aí, nesse cenário, surge o nosso herói, um cientista brilhante chamado Edward. This is what I am. Tá, é melhor eu não usar a palavra brilhante e Edward na mesma frase, né? Eu acho que não fica legal. Mas o cientista que eu tô falando é Edward Jenner. Jenner trabalhava tentando descobrir uma cura para a varíola. E ele começou a observar uma coisa interessante. Ele percebeu que as mulheres que trabalhavam com vacas que tinham varíola de vaca desenvolviam uma doença bem mais branda do que a varíola humana. Era chamada vaccínia. Bem semelhante à varíola humana, só que com as feridas muito menos agressivas e tudo mais. A pessoa não chegava nem a morrer de vaccínia. E aí, observando isso, Jenner teve uma ideia bem doida, mas que foi genial. Em 1796, ele pegou o pus de uma feriúda de varíola... Uma feriúda? Que coisa horrível. Em 1796, ele pegou o pus de uma ferida dessa de varíola de vaca e injetou no menino de 8 anos. Olha que doideira. O menino desenvolveu uma doença bem mais branda do que a varíola, como era de se esperar, e ficou bom. Logo depois ficou bom. Só que Jenner ele não estava satisfeito. Para ver se o método dele tinha funcionado, ele pegou a varíola humana e injetou no menino. E para nossa sorte, e a do moleque, claro, ele não ficou doente. Enfim, chegamos ao caso da nossa primeira vacina. Reparam que vacina lembra muito o nome vaccínia, não é? Jenner colocou o nome de vacina justamente para lembrar que foi esse método que ele usou lá de tirar a varíola de vaca para tentar curar ou prevenir a humana. O tempo foi passando e esse método que foi tão revolucionário, mas tão revolucionário, que Jenner passou a ser muito famoso por causa disso. Para vocês terem ideia, até Napoleão usou a vacinação nas suas tropas lá durante as guerras. Se alguém perguntar por que Napoleão perdeu a guerra, você pode dizer que com certeza não foi de varíola.
Caraca, que vergonha. Perdi 10 inscritos agora, nesse momento. Esse procedimento deu tão certo, mas tão certo, que em menos de 200 anos a varíola foi completamente erradicada. Ou seja, ninguém mais morre, ninguém mais nem tem varíola. Alguns anos depois, outro cientista muito famoso acabou também contribuindo muito para o desenvolvimento das vacinas. Louis Pasteur estava num dia comum lá no seu laboratório, fazendo seus experimentos, até que o menino chega até ele e a mãe do menino estava desesperada porque o garoto tinha sido mordido por um cão raivoso. Nossa! Naquela época, ser mordido por um cão raivoso e desenvolver raiva era praticamente o atestado de óbito garantido. Como o Pasteur vinha estudando o vírus da raiva, ele foi lá no seu laboratório e viu que tinha um coelho infectado com o vírus da raiva, né, que ele tinha usado para os seus estudos. Então ele pega a medula desse coelho contendo o vírus e injeta no menino. E novamente esse procedimento acabou dando certo. O menino foi salvo da raiva e Pasteur também ficou famoso por ter feito isso, certo? E fora outras coisas, Pasteur é um gênio, um dia vai ter um referenciando especial só sobre Pasteur. Mas o que importa aqui é que Pasteur deu o nome do procedimento também de vacinação, em homenagem a Jenner. Aí o tempo vai passando, disciplinas como a imunologia e a microbiologia foram amplamente desenvolvidas depois desses tempos, e hoje em dia a gente tem vacina para uma penca de doença. Tuberculose, difteria, tétano, rubéola, sarampo, enfim. Várias doenças podem ser prevenidas com o uso da vacinação. Aqui no Brasil, a Fundação Rockefeller fez os testes com a vacina da febre amarela. E o resultado você já sabe o que foi, né? Em 1940, o nosso grande herói Oswaldo Cruz fez a campanha de vacinação e a gente conseguiu reverter a epidemia de febre amarela aqui no nosso país. Hoje em dia, a Biomanguins é responsável pela produção da vacina da febre amarela aqui no Brasil. Não só da vacina da febre amarela, né? Várias vacinas que nós usamos nas nossas campanhas de vacinação são produzidas aqui no nosso Brasilzão por esse local maravilhoso chamado Biomanguins. Tô fazendo propaganda mesmo porque eu fiz a minha iniciação científica lá. Tá, um abraço para a galera de Biomanguins aí, hein? Mas a história das vacinas não termina aqui e talvez nenhuma outra vacina tenha gerado uma comoção tão grande como foi a vacina contra a poliomielite. Para quem não conhece, a poliomielite é uma doença terrível que faz com que crianças fiquem paralisadas e leva até a morte delas. Nos anos lá de 1940, os Estados Unidos viviam uma epidemia de pólio. Foi então que surgiu a famosa Marcha do Daime. Essa passeata pedia um daime para as pessoas, né, no meio da rua, com o objetivo de arrecadar fundos para pesquisar a cura e o tratamento da poliomielite. E o resultado desse movimento foram que 2 cientistas, Salk e Sabin, conseguiram enfim desenvolver uma vacina contra a polio. Qual a importância dessa vacina? Dá uma olhada nesse mapa aqui. Como vocês podem ver aí na imagem, esses países de rosa são países que sofreram muito com a polio até 1988. E aí quando a gente corta para 2014, a gente vê que o número de países que sofreram com a polio caiu pra caramba. Tudo isso graças à vacinação. O tempo foi passando e a gente conseguiu desenvolver vários métodos de produção de vacinas. A gente vai entrar em mais detalhe em outros vídeos. Mas, por exemplo, em 2006, a gente conseguiu desenvolver uma vacina contra o HPV. Hoje em dia, mais de 200 milhões de pessoas no mundo inteiro já foram vacinadas contra esse vírus. Há poucos anos também foi aprovada a vacina contra o herpes zoster. Essa vacina protege as pessoas das erupções que surgem na pele, né? Não sei se vocês conhecem essa doença, talvez um dia a gente fale de herpes vírus. Mas surgem umas bolhas seguindo as inervações que são super dolorosas, né, para as pessoas que têm esse tipo de doença. E essa vacina previne o surgimento dessas bolhas até mesmo para quem tem a doença. Um grande avanço, né? E um grande alívio também para quem tem esse tipo de problema. Em 2016, a Anvisa aprovou a vacina contra a dengue. Olha isso, que coisa interessante. Vacina que previne contra os 4 sorotipos desse vírus maldito que assola todo mundo, principalmente quem é carioca. E nesse ano, 2017, a gente conseguiu desenvolver vacina até contra o ebola, cara. Olha que coisa, olha que avanço. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro vídeo sobre a série, né, da nossa série de vacinas. Aqui no link da descrição vai ficar, como a gente sempre faz, um material extra para você dar uma olhada. Tem um site que mostra toda a história da vacina, desde os tempos de Jenner até os tempos atuais. Pena que o site está em inglês, mas acho que vale a pena você tentar dar um jeito de traduzir. É um site muito legal que eu usei algumas coisas para preparar o conteúdo de hoje. Mais uma vez, não se esqueçam de se inscrever e de ativar as notificações.
Essa semana vai ter vídeo todo dia sobre vacina, como eu falei lá no início. Amanhã a gente vai ver que nem todas as vacinas são como acho que Jenner e Pasteur fizeram. Existem diversos tipos e a gente vai dar uma aprofundada mais aqui. Para você que quer fazer uma pesquisa ou para você que quer se informar, vale a pena você se prender aqui com a gente. Beleza? Grande abraço, pessoal. Até amanhã. Beijo no coração de todos.